Bicho FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer um cara a cara entre Vasco versus Flamengo, já aquecendo aí o clima para esse clássico dos milhões. Quem será que tem o melhor time no papel? Quem será que tem os 11 melhores jogadores? Vasco ou Flamengo? Nós vamos fazer um cara a cara e ver no vídeo de hoje quem tem o melhor jogador, na verdade, por posição. Lembrando que eu vou fazer aqui uma análise totalmente sem clubismo, e o mais legal desse tipo de vídeo é que vocês podem fazer junto comigo, escalar ali pra vocês quem seria o 11 ideal se juntasse o time do Vasco e o time do Flamengo, como é que ficaria esse time aí com o melhor jogador de cada posição entre eles dois, beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de futebol de WhatsApp que você tiver, é muito importante o seu compartilhamento para chegar ao maior número de pessoas possíveis, beleza? Vai fazer sua aposta nesse jogo, Vasco versus Flamengo, é na PagBet, primeiro link no comentário fixado, lá você vai encontrar as melhores cotações possíveis para todos os jogos, inclusive para esse clássico dos milhões, beleza? E na PagBet, acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Para começar, vamos ter um duelo de dois bons goleiros, dois goleiros que eu acho que são bem interessantes. Do lado do Vasco, Léo Jardim, do lado do Flamengo, Rossi. O Rossi começou a jogar recentemente, antigamente o goleiro titular do Flamengo era o Matheus Cunha, e assim, cara, o Rossi vem até tendo boas atuações, vem demonstrando ali que tem qualidade, a gente sabe da qualidade que ele tem desde os tempos de Boca Juniors, só que assim, rapaziada, o Léo Jardim tá há mais tempo jogando no futebol brasileiro, tá fazendo a temporada desde o início como titular do Vasco, e nesse duelo eu vou ficar com o Léo Jardim. Acho que o momento do goleiro do Vasco é melhor do que o momento do goleiro do Flamengo. Léo Jardim vive um ótimo momento com a camisa do Vasco e fazendo grandes atuações. Lembrando que não é também sobre apenas a história do jogador, é sobre o atual momento. É sobre o que cada jogador tá fazendo agora, jogando no presente, rapaziada. Então, primeiro duelo fica com o Vasco, Léo Jardim levou a melhor. Na lateral direita teremos Paulo Henrique pelo lado do Vasco e Wesley pelo lado do Flamengo. Aí eu vou ficar com o lateral do Flamengo. Paulo Henrique ainda é muito inseguro na lateral direita do Vasco, até fez um jogo interessante contra o Fortaleza na última rodada, só que ainda é muito pouco para ele se provar como assim um jogador seguro. Já pelo lado do Flamengo, Wesley também não é o cara mais elogiado pela torcida, não é o jogador mais perfeito na lateral direita, só que eu ainda prefiro o Wesley, acho que ele ataca melhor, acho que ele passa uma segurança maior no momento, beleza? Então Wesley é o lateral direito aí que ganha esse duelo. E o primeiro duelo que teremos para nossa dupla de zaga, pelo lado do Vasco eu vou colocar o Léo e pelo lado do Flamengo eu vou colocar o Fabrício Bruno. Eu acho o Fabrício Bruno um zagueiro mais completo do que o Léo. Mais veloz, tem mais jogo aéreo, tem mais imposição física, é um zagueiro que vive um bom momento. Eu gosto do futebol do Fabrício Bruno do Flamengo, é ali talvez de todos os zagueiros do Flamengo que passa mais segurança e que vem fazendo uma melhor temporada, então fico com o Fabrício Bruno nessa disputa. No outro lado da zaga temos a disputa entre Davi Luiz e Medel pelo lado do Vasco, e aí eu vou ficar com o zagueiro do Vasco, Medel, nessa disputa. Eu acho que o Medel, desde que chegou ao Vasco, mudou ali o sistema defensivo do Cruz Maltino. Um jogador com muita experiência, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção, é um jogador que tem uma saída de bola muito qualificada, tem um jogo aéreo muito bom, tem um jogo de imposição para cima dos adversários, é um zagueiro bem interessante e seria uma boa dupla de zaga, né, cara? Fabrício Bruno e Medel, um mais veloz, o outro mais experiente, com mais refino técnico. Eu acho que o Medel vive um momento melhor do que o do Davi Luiz, beleza? Na lateral esquerda teremos Lucas Piton pelo lado do Vasco versus Ayrton Lucas pelo lado do Flamengo. O Ayrton Lucas iniciou muito bem a temporada, era um jogador que assim, inclusive foi até chamado para a seleção brasileira. Nos últimos jogos teve uma queda de produção, ontem voltou a marcar gol contra o Cruzeiro, mas a regularidade do Lucas Piton nessa temporada é superior à regularidade do Ayrton Lucas. Lucas Piton é o lateral que tem mais cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro, é um jogador que apoia bem, passa uma segurança defensiva bem interessante. O Vasco não sofre muito pelo lado esquerdo defensivo por conta de ter o Lucas Piton, que é um lateral que consegue marcar bem. Então nesse duelo eu vou ficar com o Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, um lateral que tem muito potencial de crescimento. Os dois são muito bons, o Ayrton Lucas é muito bom, o Lucas Piton é muito bom, só que eu fico com o Piton nesse momento, beleza? E aí o duelo de volante, né, cara? Zé Gabriel versus Eric Pulgar do Flamengo. Zé Gabriel cresceu muito de produção no Vasco. Cresceu muito de produção. Ele ainda dá alguns vacilos na saída de bola de vez em quando, só que o Zé Gabriel, assim, se você comparar com o que ele era, com o que ele é hoje em dia,
é um jogador que tá totalmente irreconhecível. Zé Gabriel tá muito bem. Pulgar também é bom jogador. Nesse duelo eu vou ficar com o Pulgar. Acho que ele tem um refino técnico melhor do que o do Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel também vem fazendo uma ótima temporada desde a chegada do Ramon Dias com a camisa do Vasco. São dos jogadores ali que tão bem. O Pulgar também é um jogador ali que faz uma boa temporada com a camisa do Flamengo. Tá conseguindo desempenhar um bom futebol. Então nesse duelo eu vou ficar com Eric Pulgar. Agora, o próximo duelo do meio de campo é Thiago Maia pelo lado do Flamengo versus Paulinho pelo lado do Vasco. E não tem como comparar, né, cara? O Paulinho é muito mais jogador do que o Thiago Maia nesse momento. O Paulinho marca, ataca, dá intensidade de jogo, corre o campo todo, tem habilidade, tem qualidade para dar o último passe. E o Thiago Maia é um jogador que é meio que sonolento durante as partidas do Flamengo. O Paulinho te entrega muito mais intensidade, te entrega muito mais roubada de bola, te entrega muito mais jogo ofensivo, assim. Esse daqui é disparadamente, nesse momento, o Paulinho do Vasco. Assim, porra, não tem nem comparação no momento, beleza? Próximo duelo de meio campistas pelo lado do Vasco é Praxedes e pelo lado do Flamengo é o Gerson. Praxedes é um bom jogador, gosto do futebol dele, tá sendo meio criticado por alguns torcedores do Vasco, só que eu acho que o Praxedes, nesse último jogo contra o Fortaleza, fez sim uma boa atuação, participou bem das jogadas ofensivas, se apresentou 3 vezes no campo de ataque para fazer finalizações perigosas, então eu acho o Praxedes bom jogador. São até jogadores que têm características parecidas, canhotos, têm um bom passe, jogadores ali com bom porte físico e tudo mais, só que nesse duelo eu fico com o Gerson do Flamengo, acredito que ele tem mais habilidade, também tem mais refino técnico do que o Praxedes. Então nosso meio de campo ficaria com Pulgar, Paulinho e Gerson, beleza? Agora no ataque, cara, a gente tem um confronto de dois jogadores que são muito rápidos, muito velozes, Bruno Henrique pelo lado do Flamengo e Gabriel Peck pelo lado do Vasco. O Rossi não deve pro jogo, então deve o Peck como titular. Assim, rapaziada, o Gabriel Peck tem velocidade, tem uma entrega impressionante, tem também habilidade, consegue finalizar bem em algumas jogadas, só que o Bruno Henrique é um jogador mais provado e mais completo do que o Gabriel Peck. Então nesse duelo eu fico com o Bruno Henrique pelo lado do Flamengo. Beleza? Acho que muita gente vai concordar com isso. Assim, o Peck não é mau jogador, é muito bom jogador. Vejo potencial no Gabriel Peck, gosto do futebol dele no time do Vasco, só que o Bruno Henrique é superior a ele nesse momento. Próximo duelo de meio campistas, aí vai talvez um duelo de jogadores mais pensantes. Everton Ribeiro pelo lado do Flamengo e Payet pelo lado do Vasco. Provavelmente pode ser que jogue o Everton Ribeiro, pode ser que ele entre com a Arrascaeta, não sei quem vai jogar como titular. Só que o Everton Ribeiro foi o titular ontem no jogo contra o Cruzeiro. Só que Everton Ribeiro versus Payet, aí porra, não tem nem muito como você comparar. O Payet tem um nível técnico superior ao do Everton Ribeiro, tá melhorando dentro de campo com a camisa do Vasco, tá ganhando mais confiança, então nesse duelo eu vou ficar com o Payet, sem sombra de dúvidas. Se fosse para escolher no Parou e vai dar pelada, eu escolheria sem pensar duas vezes o francês, que assim, não só pela história, mas também pelo momento ali, acabou marcando um gol importante pro Vasco contra o Fortaleza, tá ganhando confiança e jogo grande, cara. O Payet vai ter uma tendência de aparecer muito nessa partida. O Everton Ribeiro caiu muito de produção nessa temporada. Em temporadas passadas ele realmente era um jogador muito diferente com a camisa do Flamengo, só que nessa temporada não é aquele mesmo Everton Ribeiro. A idade vai chegando, sei lá, falta de confiança, o Flamengo também não faz uma boa temporada, isso tudo contribui no final das contas. E pra fechar o duelo de centroavante, do lado do Vasco, Verratti, do lado do Flamengo, Pedro. Momento atual, recorte atual, eu fico com Verratti. Acho que o Pedro tem mais qualidade técnica, Pedro tem mais habilidade, Pedro é um jogador mais completo no geral. Mas como a gente estamos falando de momento atual, rapaziada, eu vou ficar com o Verratti, que vem marcando mais gols, vem fazendo partidas melhores do que as do Pedro, por mais que o Pedro ontem tenha feito até um gol de pênalti lá contra o Cruzeiro. Mas nesse momento, se fosse para escolher para o meu time, o cara que tá mais cheirando a gol, eu iria de Verratti. Então nosso time ficou assim, rapaziada, no final. Léo Jardim, goleiro do Vasco, Wesley, lateral direito do Flamengo, zaga Fabrício, Bruno e Medel, lateral esquerdo Piton, meio de campo Pulgar, Paulinho e Gerson. Na frente, Bruno Henrique, Payet e Verratti. Comenta embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam com esses duelos, com o vencedor de cada duelo. Comenta embaixo a sua opinião, faça aí a sua lista de quem é o vencedor de cada um desses duelos. Show? Todo mundo é livre para comentar a sua opinião aí embaixo. Esse é o vídeo de hoje, abraço do Francisco, é nóis e fui!